Olá, eu sou o professor Percy Coelho de Souza, sou da Universidade de Brasília, vinculado ao Instituto de Ciências Humanas. É uma grata satisfação ter vocês conosco aqui nessa segunda edição do projeto Quintas Urbanas da Universidade de Brasília, chamado Quintas Urbanas da UNB. Primeiro vamos falar um pouco da história desse projeto, que recentemente realizou mais uma edição, na verdade a sua 11ª edição, com o tema Democracia em Risco e a criminalização dos movimentos sociais. Vamos ter conosco hoje o pesquisador, historiador Paulo Barucher, né? Ele é membro da comissão da Anísio Teixeira, da Universidade de Brasília, e nós vamos ter uma conversa muito especial a respeito desse tema, do risco da democracia nessa conjuntura complicada depois do segundo turno da eleição para presidente da República. Vamos conversar também sobre o temário do Quintas Urbanas de 2014. Né? Foi um evento um seminário nacional, em que nós discutimos exatamente as várias questões que surgem, né, esse momento de muita insegurança sobre o projeto democrático brasileiro, né? Saber muitas ondas de reação negativa à democracia no Brasil, algumas manifestações até saudando o retorno, né, a vontade do retorno aos governos de exceção, comandados pelos militares, né? Então, toda essa celeuma, todo esse ambiente de dúvida nos levou a propor o Quintas Urbanas 2014 exatamente com esse tema: Democracia em Risco e a criminalização dos movimentos sociais. Nós, do projeto Quintas Urbanas, avaliamos que é um momento importante de se fazer um balanço das conquistas democráticas dos últimos 30 anos, tendo como marco, né, a luta pelas diretas já em 1984, até os dias de hoje. Será realmente que o povo se arrependeu de lutar pela democracia no Brasil? Será que o projeto de um país democrático, com instituições democráticas, ele está fadado ao fracasso? Né? Eu começaria perguntando ao pesquisador essa pergunta mais geral. Historiador, ele que foi formado na Universidade de Brasília, é interessante porque ele viveu como estudante aqueles momentos difíceis, né? Ele foi estudante do Departamento de História da UNB no período de 1982 a 87. Então, Paulo, o que você acha desse tema? É oportuno discutir, fazer esse balanço sobre a democracia em risco em 2014? O que você acha? Bem, Percy, eu acho assim, extremamente oportuno. Bom, toda possibilidade de discussão já é uma coisa boa. E nesse momento, particularmente, temos saído aí de um processo eleitoral bastante desgastante, em que ficou muito acirrada essa disputa, e trouxe à baila novamente essas demandas de um governo duro, uma intervenção militar, não é? Um anticomunismo assim difuso, que ninguém sabe bem. Bom, acabaram associando de alguma maneira a um antipetismo, mas de qualquer maneira trata-se de uma demanda obscura, não é? E é importante que a sociedade, nesse momento, faça a sua reflexão e com base em um conhecimento mais aprofundado desse passado. Não é? Porque sem conhecer o passado, nós estamos condenados a, não é, muitas vezes, repetir os erros, não é, desse passado. E, ao mesmo tempo, é importante também identificar que futuro, não é, planejamos, que futuro pretendemos. Se é um futuro em que a democracia é um valor mínimo ou se é um valor, não é, universal que todos devem
abraçar. Isso é parte do processo. Então, eu acho bastante oportuno esse tipo de seminário e, assim, a discussão que brota dele só tende a clarear um pouco mais, né? Esse aspecto um pouco sombrio, não é? Dessa demanda, né? Contra a democracia, vamos dizer. Paulo, fala um pouco, porque as novas gerações, eu sou professor já há 30 anos na Universidade de Brasília, e o que eu me deparo em sala de aula é que os alunos não têm a menor ideia, os alunos de hoje, eles sabem, por ler alguns um pouco mais, outros menos, né? Do ponto de vista de uma literatura, muitas vezes literatura questionável, sobre aquele momento duro, de chumbo, né? Poucos sequer assistiram o filme /68 do professor emérito Vladimir Carvalho, né? Da própria Universidade de Brasília, que indico para todos assistirem esse filme, que relata bem o que foi no campus Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília, o que significa a ditadura militar. Então, mas você estava lá, você viveu, né, esse período exatamente da transição, que os militares chamavam de distensão, né, antes da conquista das diretas já. Fale um pouco para esses estudantes, o que você diria? Bem, eu tive a sorte de pegar apenas o período final da ditadura. Né? Ao entrar na UNB em 82, ainda o reitor era o capitão de mar e guerra José Carlos Azevedo. E era vamos dizer assim, um período muito duro da administração com relação à discussão dentro da universidade. Né? A discussão ainda era muito precária. E, no entanto, já havia uma série de conquistas, né, que os estudantes, os professores, os servidores, de modo geral, haviam conseguido. A gente tem, a partir da greve de 77, foi o começo do fim. Né? Há até um livro de um aluno da UNB, o Ramayana, muito interessante, cujo título é esse exatamente, 1977, UNB, o início do fim. Ou seja, foi quando a ditadura começou o processo de derrocada. 77 até 79 é um processo de conquistas, né, de avanços cada vez maiores, a ponto de chegar à lei de anistia, não é? O fim do AI-5, dezembro de 68 para janeiro de 69, né, de 79, já não havia mais o AI-5. Então, assim, o final dos anos 70, ele vai marcando cada vez mais a conquista, né, as conquistas democráticas vão se consolidando. O início dos anos 80 justamente é aquele período em que o movimento estudantil já não aceita mais aquela imposição e, assim, conseguimos fazer movimentos assim, grevistas grandes, a ponto de chegar a barrar o reitor que foi indicado para suceder o Azevedo, né, o reitor Azevedo. E conseguimos, no final das contas, um processo democrático de escolha do reitor seguinte, que foi o professor Cristóvão Buarque, que era professor lá da UNB, e foi o escolhido pela comunidade acadêmica, comunidade universitária, e de fato o governo aceitou essa indicação e o professor Cristóvão, enfim, assumiu em 85, inclusive tendo a grata atitude de revelar a descoberta de um material muito importante, né, em termos arquivísticos, que foi a documentação do fundo ASI-UNB, ou seja, Assessoria de Segurança e Informação da UNB, que era uma unidade que, embora funcionando na universidade, ela era vinculada ao Serviço Nacional de Informações, SNI, né, e prestava assessoria, vamos dizer assim, justamente nessa área de informação e segurança, ou seja, espionagem e repressão, né, as duas pernas principais do regime. Então, a partir das informações coletadas, né, eles conseguiam desbaratar mobilizações, conseguiam prender lideranças estudantis e coisas desse tipo, né, a partir de um órgão incrustado na administração da universidade. E muitas vezes as pessoas nem sequer tomam conhecimento disso, né? Quer dizer assim, eu mesmo só vim a saber disso muito tempo depois, já pesquisando essa matéria. Então, assim, durante essa época a gente não sabia de nada. Então, Paulo, o que você está me dizendo é que o flagelo da UNB, que todos sabemos, ela não foi
como muitas universidades, quase todas, foram prejudicadas pelo regime de exceção, mas a UNB tem uma singularidade. Todos sabemos, o Onestino Guimarães, por exemplo, mártir do movimento estudantil brasileiro, ele era professor, era estudante da Universidade de Brasília, né? E até hoje não encontraram o corpo do Onestino Guimarães, né? Morto em 1974. Mas o que você está dizendo é que a UNB, ela concentrou, ela tem essa singularidade, ela concentrou as informações por justamente estar próximo vamos dizer assim, ao Palácio, né, do Planalto, e isso hoje tornou-se uma riqueza arquivística fantástica. É, exatamente isso. Quer dizer, na verdade, a UNB foi uma das principais vítimas inaugurais do golpe de 64, né? Assim, em abril de 64, a UNB foi invadida, houve prisão de professores, não é? Houve demissão de professores, a ponto de, em 65, os professores que queriam resistir àquele processo todo, eles não aguentaram e pediram demissão coletivamente como um gesto político de protesto, e a universidade perdeu praticamente 90% dos seus professores, né? E aí a universidade sofreu bastante por causa disso. A UNB, na verdade, ela foi uma das principais vítimas, e ao mesmo tempo foi algoz também, não é? Por conta dessa vinculação com o aparato repressivo. Não era só na UNB que existia essa ASE, essa Assessoria de Segurança e Informação. Esses órgãos eram espalhados em toda a administração pública. Cada ministério tinha sua divisão de segurança e informação, DSI. Cada ministério civil tinha isso. E as suas autarquias, fundações, enfim, os órgãos vinculados aos ministérios tinham as assessorias de segurança e informação, ASE. Então, há uma rede bastante complexa, né, de espionagem e repressão. A UNB, a ASE UNB foi criada em 71 e ela funcionava de uma maneira muito peculiar, que ela tinha contato com vários órgãos da universidade, então conseguia informações do decanato de assuntos educacionais, não é? Do serviço de protocolo e atendimento, não é? Assim, cartas que chegavam eram capturadas e encaminhadas para essa ASE, né? Essa Assessoria de Segurança e Informação. Então, uma rede interna muito grande. E essa rede interna, né, de colaboração com a ditadura, ela também se colocava, quer dizer, havia um contato com a rede externa, não é? O SNI, não só os órgãos de informação propriamente dita, como os órgãos de repressão dura, não é? Ou seja, os DOI-COD, não é? Assim, os destacamentos de operação, o braço armado, né? Quem fazia captura, o interrogatório, a tortura, o desaparecimento, muitas vezes, não é? Como é o caso do Onestino, que desapareceu em 73 e nunca mais foi achado. Enfim, quer dizer assim, há um quadro muito complexo que só agora a gente começa... Bem, os pesquisadores mais ligados ao tema, eles já sabem disso há algum tempo, né? Mas assim, a massa da sociedade não sabe disso. Né? Assim, esse é um assunto que não passa nos jornais, não sai nas novelas, não sai no jornal impresso, nas revistas. É uma coisa assim que há uma espécie de tentativa de apagamento, né? De esquecimento. E a Comissão da Verdade da UNB, assim como a Comissão Nacional, assim como a Comissão da Anistia, eles têm esse papel de assim, buscar a realização de uma política de memória, de lembrar esse processo para que a gente não viva ele novamente, né? Perfeito, Paulo. E você já adiantou bem o que nós vamos tratar agora. É exatamente dentro do Quintas Urbanas, da programação, nós tivemos 4 mesas no Quintas Urbanas, mas a mesa 3, que tratou do tema 1984 e 2014, o povo na rua, um balanço da democracia brasileira, coordenado pela professora Maria Auxiliadora César, do Nescuba. Nós tivemos a fala de 2 conferencistas, né? O Marcelo Lavener, que é ex-professor da Universidade de Brasília, o Guilherme Delgado, da ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, Brasiliense de Reforma Agrária, mas nós tivemos um momento muito importante que o Paulo vai falar para a gente, que foi justamente essa entrega, né, do primeiro relatório, né, da Comissão da Anistia à Universidade de Brasília, né,
com a importância dos dados relativos à Universidade de Brasília. Você podia falar para a gente a importância desse momento? Claro, Paulo? com prazer. Bem, esse evento, ele marcou justamente a entrega do relatório da Comissão de Anistia para a Comissão da Verdade da UNB. Que relatório é esse? É justamente o fruto, o resultado final da pesquisa que a Comissão de Anistia realizou sobre o seu acervo, né, que é um acervo vastíssimo e muito rico de informações, porque é formado justamente pela documentação que os próprios anistiandos, não é, os que pretendem a anistia, eles fornecem para que a comissão avalie. E aí nós temos, enfim, cartas pessoais, documentos que atestam a perseguição política, não é, documentos, testemunhos e coisas assim, e isso permite a constituição, vamos dizer assim, a elaboração de um quadro mais amplo, mais complexo, mais profundo desse período todo, né? Então, a Comissão de Anistia, ao entregar o relatório da sua pesquisa para a Comissão da Verdade da UNB, nos ajudou bastante em termos de detalhar essas informações, né, num nível que até há pouco nós não havíamos conseguido, porque é um grupo pequeno de pesquisadores, né, temos voluntários atuando também, mas também não é um grupo muito extenso. E assim, temos um mundo vastíssimo para apurar, ou seja, documentos, né, no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do DF, a própria pesquisa sobre jornais e também uma coisa muito importante que é a tomada de depoimentos, né, de pessoas que sofreram a perseguição e estamos tentando, mas não temos conseguido ainda, depoimentos de servidores, de colaboradores do regime também, né? Eles se recusam um pouco a atuar, enfim, dar seu depoimento. Esses dados, né, nesse momento, nessa conjuntura, qual a sua avaliação para sair um pouco desse apagamento que você se referiu há pouco, né? Será que contribui? Qual o que você poderia dizer a respeito do papel da mídia, aproveitando esse relatório, esse primeiro documento que está sendo entregue para a Universidade de Brasília? Bem, realmente nós estamos vivendo um período muito rico nesse processo de rediscussão do passado, né, brasileiro, não só da UNB, mas do Brasil inteiro, né, com a Comissão Nacional da Verdade, as comissões setoriais aí de sindicatos, de assembleias legislativas, comissões de outras universidades, né, que se dedicam justamente a recuperar esse passado, fazendo uma ligação com o presente. Não é? Vivemos há pouco as manifestações de junho de 2013 com uma repressão inaudita, não é? Com um aparato repressivo violentíssimo, não é? Prisão de manifestantes. Isso num ambiente em que, supostamente, estamos na democracia. Né? E na democracia é permitido expressar a sua opinião, é permitido fazer uma manifestação política, desde que não atrapalhe outras manifestações, etc. Mas é um ambiente supostamente livre para esse tipo de coisa. E, no entanto, foi bastante coibido. Então, há uma série de pontos que obrigam a gente a refletir sobre que tipo de democracia nós construímos, né, a partir do fim da ditadura, não é? Uma democracia que relutou em confrontar o seu passado, né, esse passado de tortura, né, tortura em ambientes, em unidades militares e até mesmo em universidades. A Comissão Nacional da Verdade há pouco identificou entre os locais de tortura lá na Universidade Rural Fluminense, né, Universidade enfim, lá do norte fluminense. E, enfim, a sociedade brasileira, ela não fez o seu dever de casa, não é? Como outras sociedades, como na Argentina, como na África do Sul, não é? Como no Peru, como, enfim, Guatemala. Onde quer que haja esse tipo de trauma fortíssimo, é preciso que o que se chama da justiça de transição, que é justamente tentar fazer com que esse drama, esse trauma não ocorra mais. E aí é preciso lidar com educação, é preciso lidar com a mídia, não é? Informar as pessoas, é preciso lidar com a alteração de estruturas, não é? Polícias militares, será que é isso mesmo que... Né? Uma polícia que tem o cidadão às vezes como suspeito ou inimigo, em vez
de ser o cidadão o foco, não é principal. É preciso refletir sobre esse tipo de coisa. E justamente assim, tornar esse assunto entrar na pauta da sociedade. Então, resumindo, você diria que, sem jogar luz no passado, a democracia brasileira não se consolida. Por mais que isso seja um pouco traumático para um espelho da nossa sociedade, né? Então, você poderia falar um pouco, nós já estamos encaminhando para o final, né? Dessa comissão da UNB que você representa aqui nesse momento, né? Nós sabemos que ela é composta por professores eméritos da Universidade de Brasília, né? Eu não vou ler todos aqui, mas entre eles o Luiz Humberto, né? Nosso querido professor fotógrafo, emérito da Universidade de Brasília, o ex-reitor da Universidade de Brasília, Roberto Aguiar, também emérito, o Cristiano Paixão, que é coordenador, inclusive, da comissão, o professor Zé Otávio, da História, o Daniel Faria e o pesquisador, o Paulo. Como é que é o ambiente de trabalho, as condições de trabalho dessa comissão e os achados, né? Se você puder falar, claro, a riqueza desses achados. Claro. Bem, além desses nomes, há outros, inclusive ex-alunos que passaram por momentos graves, como Cláudio Almeida, enfim, e outros professores também, professores do direito, professores ligados a esse tema também. E, bom, enfim, a comissão ela foi criada em 2012, ainda na gestão do reitor José Geraldo Souza Júnior, e ela se estende até abril de 2015, quando vamos entregar o relatório final. Esse relatório é fruto da consolidação, da sistematização desses dados apurados em pesquisa documental, uma massa vastíssima de documentos sobre os quais a gente tem se debruçado, documentos propriamente ditos assim, ofícios da 11ª Região Militar para o reitor, enfim, informações que a UNB prestava, né, secretas, aí, reservadas, sigilosas, confidenciais, etc., prestava aos organismos, né, da repressão, coisas desse tipo. E também os depoimentos, né, que são muito importantes, é importante ouvir as pessoas que passaram por esses dramas, né, torturas, às vezes, sequestros, desaparecimentos e coisas desse tipo. E assim, isso impacta, mobiliza bastante quem ouve, né, quem toma contato com isso. Então, nós estamos fazendo justamente a etapa final, que é a sistematização desse material, para que em abril de 2015 possamos apresentar um relatório o mais extenso e detalhado possível, não é, sobre as graves violações que ocorreram durante a ditadura, violações aos direitos humanos. Né? Então, em abril de 2015, teremos o primeiro documento final, exato, final da comissão. Perfeito, né? Exatamente. Há uma expectativa muito grande. Acredito que vai ser uma divulgação importante na universidade. Eu assim espero também, embora não tenha assim uma certeza tão grande, porque é um tema que não desperta tantas paixões como a gente gostaria, tantas paixões no bom sentido, né? É um tema que às vezes as pessoas preferem esquecer, né? E para que a gente consiga mudar essa cultura para uma cultura mais democrática, em vez de uma cultura autoritária, é preciso confrontar esse passado e é preciso alterar as perspectivas que ainda, né, mantêm a gente ligado ao passado, né, estruturas autoritárias de alguma maneira. Então, há uma disputa política no final dessas questões, né? Quer dizer assim, vivemos um momento de disputas políticas, então garantir que esse assunto ganhe a pauta é um negócio importante para a gente e podemos inclusive contar com organizações como, por exemplo, a TV Comunitária, né, que abre esse espaço importante para que a gente, né, divulgue isso e coisas assim. Eu sei que não é recomendável para um pesquisador fazer essa pergunta, mas eu não resisto. Para deixar o telespectador bastante interessado, será que você pode adiantar algum dado do relatório? Naturalmente, claro. Aliás, esse relatório, não há um sentido de sigilo, que a gente faça as pesquisas muito secretamente. Não, a ideia é que a sociedade saiba o mais possível sobre esse tema. Então, assim, achamos coisas muito interessantes, como, por exemplo, denúncias de pessoas que foram sequestradas pela polícia, né, sem mandato policial, sem mandado judicial, né, sequestrada em casa, junto com um filho de 4 anos, entendeu? Arma apontada para a criança depois é entregue para sua tia e o estudante ficou desaparecido por um tempo, depois foi localizado. Então, assim, existem coisas desse tipo,
né? E também, justamente, essa repressão mais institucionalizada, a repressão estrutural, que era o controle sobre viagens, controle sobre quem era contratado, né? Tudo passava pela assessoria de segurança e informação e, claro, pelo reitor e a CNI. Então, assim, se a pessoa tivesse algum passado político, já era recusada a contratação, ou então se o estudante veio de outra universidade, queria transferência, não, esse é subversivo, não vai entrar aqui no vestibular. O vestibular era manipulado, você chega nesse ponto? Olha, chegava a esse nível? Há quem diga que existiu, não conseguimos comprovação a respeito disso. Então, assim, é uma coisa que não é melhor calar do que afirmar coisas que a gente não consegue provar, né? Mas havia um clima muito propenso a esse tipo de censura. Claro, inclusive, assim, não é incomum nessa documentação os órgãos de informação solicitarem a relação de vestibulandos aprovados, né? Quais eram os estudantes que estavam lá nos cursos atuando e tal, quem eram os estrangeiros que ganhavam bolsas para estudar aqui e tal, quer dizer assim, havia uma vigilância bastante grande. E esse tipo de coisa mostra que a vítima não é só aquele militante envolvido diretamente no combate político, mas assim, a vítima sou eu, é você, é o cidadão comum, não é, que perdeu a chance de fazer uma discussão melhor e coisas desse tipo. Então, a repressão ela atingiu violentamente a universidade como um todo, né? A universidade, que é um centro de reflexão e pensamento crítico, né? Ficou calada e proibida durante um tempo. O que você diria a respeito da conjuntura atual, né? No momento que vai ser entregue esse relatório, pensando na nova administração Dilma, né? Uhum. Em poucas palavras, nós estamos chegando no encerramento, quais os cuidados para não corrermos risco com a democracia brasileira? Bem, eu diria que democracia essencialmente é correr riscos, né? Assim, quando assim, você vai ao fundo né, do princípio democrático, é o debate, a escolha, né, da maioria e coisas desse tipo. Agora, tudo dentro de princípios, né, fundamentais de, por exemplo, direitos humanos, né, princípios democráticos como liberdade de imprensa e tudo. E é preciso pensar que imprensa livre é essa que é ocupada por apenas poucas famílias, né, comandam um aparato, né, gigantesco. Então, assim, vivemos um momento muito peculiar e é preciso fazer essa disputa. É preciso que, assim, tenhamos em mente que a democracia não é um momento de cruzar os braços para trás e descansar. Não, é uma construção diária, não é? É uma construção diária que tem que ter reflexão, pensamento crítico, né, e disposição para o embate. Muito obrigado, Paulo. Eu quero, então, nesse momento final, agradecer. Estivemos aqui com Paulo Barucher, pesquisador da comissão da Anísio Teixeira, né, da Verdade, na Universidade de Brasília, e queremos convidar a todos os telespectadores a visitarem o site da TV Comunitária, onde o conteúdo do Quintas Urbanas de 2014, que trata da democracia em risco e a criminalização dos movimentos sociais, vai estar disponível para qualquer interlocução de vocês. Temos um agradecimento muito especial em nome do Quintas Urbanas à TV Comunitária, à comissão que o Paulo faz parte, à Universidade de Brasília, aos apoiadores Decanato de Extensão, Decanato de Graduação, Ensino e Graduação, ao Instituto de Ciências Humanas, ao Departamento de Serviço Social, à Faculdade Planaltina, que ajudou muito o Quintas Urbanas deste ano, né, e o Centro de Estudos Multidisciplinares, CEAM, em especial o Nescuba, né, na pessoa da professora Maria Auxiliadora César. Muito obrigado, espero que tenham gostado e vamos ao próximo programa do Quintas Urbanas. Até lá!